Bem, estamos de volta com o argumento, gravado diretamente do centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus, com o pastor Samuel Câmara. Hoje é um programa especial, externo, em homenagem aos 108 anos da Assembleia de Deus que nasceu em Belém. Mas, pastor, nós falávamos no bloco passado a respeito de todas as atividades, os serviços sociais que a Igreja Assembleia de Deus presta para a comunidade em nível de Pará. É uma realidade, eu falei a você que a Assembleia de Deus, como é uma igreja muito do povo, muito da comunidade, ela é a mais capilarizada, ela está onde às vezes nem o governo está porque ela quer ser relevante para aquele povo, nos lugares de maior necessidade. E deixa eu destacar para você e para o telespectador com muita alegria, esses últimos anos a gente tem pautado por alguns temas anuais. Eu estou lembrando aqui só os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos foi a Assembleia de Deus fortalecendo a família no ano, o outro ano foi a Assembleia de Deus, comunhão e voluntariado, a Assembleia de Deus depois servindo a Deus e ao próximo com alegria. Ano passado foi a Assembleia de Deus trabalhando e orando por um Brasil melhor, e esse ano a Assembleia de Deus Exército de Irmãos abençoando a nação. Com muita felicidade, nós temos, vou destacar 3 ações, a mais daquela que se confunde com a espiritual, que é de levar o Evangelho para quem não tem esperança e a palavra e o poder de Deus transformar pessoas que às vezes estão dominadas pelo vício, estão sem esperança. Esse é o melhor de tudo, o amor de Deus, salvação das pessoas. Mas nós temos, por exemplo, a nossa missão de construção de casas para necessitados. Essa semana nós estamos inaugurando a 108ª casa, 108 casas. Elas são doadas? Doadas. Nós procuramos a pessoa mais pobre da comunidade. Nós procuramos uma de dentro da nossa comunidade, da igreja, e outra de fora da nossa igreja, da comunidade. A gente diagnostica, vai fazendo lá, e lá nós construímos a casa. Casas que vão de 30 a 75 metros quadrados de alvenaria. E temos a felicidade de entregar a preço zero e ver a promoção, a inserção social de famílias que jamais pensariam em ter um lar para viver. Geralmente a palavra que eles dizem chorando é: eu tenho um pequeno palácio. Essa é uma das coisas que nos traz mais alegria. E nós não estamos fazendo novidade nenhuma, estamos só obedecendo o que Jesus nos mandou fazer. Uma outra missão que me chama muita atenção é a nossa missão contra a fome. Todo dia, sem exceção, todo dia, 120 famílias recebem uma cesta básica. É um movimento que ninguém vê. E não há fila e ninguém precisa vir buscar. Os membros levam à casa de quem tem fome. Basta a fome ao ter que vir. São 3.600, 4.000 cestas básicas por mês ao longo de todo o ano. E como é gostoso a gente chegar numa casa de quem está passando fome e dizer: viemos aqui. E quem faz isso são juízes, doutores, não importa. Eles pegam os seus carros e vão levar pelo amor de Jesus. E a terceira missão que eu destacaria, que para mim é uma das coisas mais lindas que Deus nos fez pensar, nós chamamos de missão Mais Puro Leite. Nós descobrimos que aqui em Belém do Pará, em torno de 2.700 crianças nascem anualmente prematuras e ficam em UTIs neonatal, sem condições de sugar o peito de sua mamãe, ou sua mãe falece, ou ela tem algum tipo de doença que não pode aumentar a criança. Essa criança tem a vida dela comprometida, a grande verdade é essa, e se ela não tiver o alimento mais completo, que é o leite materno, ela tem o seu futuro comprometido. Então, aqui em Belém do Pará, em cada bairro, em um dos nossos templos, nós temos um posto, um polo de coleta. Lá do leite materno, com toda a instrumentalização para distribuir. Com toda a instrumentalização. Mas o mais interessante disso não é nem a logística. Tem lá uma sala no templo, refrigerada, tem o refrigerador, o congelador, tem o condicionador, mas é o exército de pessoas. Em 70 postos desses, mais de 2.000 pessoas vão visitando as casas, descobrindo as mães
que deram à luz e que estão amamentando filho, e que tem leite excedente, e eles vão lá e pedem o leite e juntam aquele leite e levam para as nossas igrejas, até que o corpo de bombeiros venha e coletem para levar para o banco de leite aqui. Nós dizemos, em Belém do Pará, nossas crianças não podem morrer mais por falta de leite materno. Pastor, estamos batendo recorde. quantas igrejas tem em Belém? São 535 templos. O senhor falou 140 mil membros. Pessoas. Tem pessoas. E quantos pastores? Nós somos hoje 3.000 pastores. Só em Belém? Só em Belém do Pará. Antigamente, nós só tínhamos a ideia de um pastor, mas a cidade cresceu muito e as nossas igrejas, elas abriam só 2 vezes por semana. Hoje, nós resolvemos as portas abertas todos os dias. Então, as nossas igrejas estão abertas de manhã, à tarde e à noite. E, logicamente, que teve igreja, as pessoas procuram um pastor para estar com elas. Nós resolvemos realmente atender a comunidade. Pastor, qual o papel da mulher hoje na Assembleia de Deus? O papel da mulher na Assembleia de Deus. Olha, as mulheres são muito comportadas na Assembleia de Deus. Elas sempre foram maioria, elas sempre foram dedicadas à oração, Já à chegaram ao visitação. pastoreio? Isso. Ao tempo todo, elas esperaram muito tempo. Hoje, nossa definição é essa. A igreja, a convenção, reconhece, respeita o chamamento e a vocação divina que Deus dá às pessoas sem distinção de ser homem ou de ser mulher. Ou seja, a igreja não é quem vocaciona, a igreja não é quem chama. A igreja tem o único papel de reconhecer quem já faz, quem desempenha. E as mulheres têm essa característica. Então, realmente, a Assembleia de Deus em Belém do Pará, ela sempre foi vanguarda. Bom, ela nasceu aqui, a Assembleia de Deus. Hoje, nesses 3.000 pastores que nós temos aqui, nós temos 800 mulheres. 800 mulheres. E elas dão um exemplo, eu diria quase que um banho de eficiência e dedicação aos homens. As demais assembleias nos demais estados têm algum vínculo com a igreja mãe ou não? São independentes? Todas elas têm só o vínculo histórico. A Assembleia de Deus é a igreja que não tem liderança e administração centralizada. O núcleo de decisão da Assembleia de Deus é o município, né? Todas as demais organizações que nós chamamos de convenções nacionais, estaduais, são fraternas, são de simples relacionamento de comunhão. E sempre foi assim. Agora estão surgindo algumas convenções chamadas convenções de igrejas, cuja convenção é proprietária do movimento e tudo, mas nós sempre fomos contra Mas isso. o regulamento interno da igreja é o mesmo? A Bíblia, interessante, a Assembleia de Deus não tem catecismo, a Assembleia de Deus não tem um manual de regulamento interno, ela sempre foi muito arredia a isso, porque ela tem muito receio de que substituam a própria Bíblia por regras que sejam regras totalmente humanas. Você não achará. Nós temos alguns livros que ensinam um pouco sobre administração, mas a Assembleia de Deus ela assume muito características da comunidade local. Ela se aclimata, se adapta muito. Agora, a realidade bíblica, essa nos une. Então, vou lhe perguntar algo que está na mídia, que é muito atual: diversidade de gênero, diversidade racial, intolerância religiosa. Esses 3 assuntos que hoje estão sendo bastante batidos, qual é o posicionamento da Assembleia de Deus em Belém? O posicionamento da Assembleia de Deus em Belém é um posicionamento histórico. Não há nenhum lugar onde todas essas discussões, que hoje são até às vezes muito exacerbadas, tenham sido elaboradas e sintetizadas. A igreja é um lugar onde todas essas pessoas com essas características são bem-vindas e bem tratadas. Logicamente que o tempo vai passando, né? Por exemplo, a questão racial, né? Ela se acentua um pouco, mas cheguem numa igreja nossa, vocês verão que ali todas as raças estão, talvez uma das igrejas que tenha maior número de liderança, inclusive, se quisermos pensar, de fenótipo mais escuro. Homofobia ou LGBT, nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia, ela recomenda que se observe a natureza claríssima, que todo mundo conhece,
de homens e mulheres. Mas ela também admite que por causa de alguma coisa que a ciência não pode explicar, a Bíblia chama às vezes até do arbítrio, não é, das pessoas. Elas podem seguir caminhos diferentes. Então nós pregamos que a natureza divina trouxe ao mundo homens e mulheres e que daí a sociedade se perpetua, inclusive pela procriação. Não perseguimos ninguém e somos contrários, absolutamente contrário à violência que se faz contra isso. Há pouco, ontem, eu vi uma reportagem sobre violência contra religiões de matrizes africanas. Na Bahia, Isso. especificamente, os acusados eram os evangélicos, nome, genericamente. Isso, dizendo em nome da Assembleia de Deus. Uma promiscuidade que nós não admitimos e não estimulamos. Imagine a pessoa dizer que traficantes diziam que em nome de Deus e dos evangélicos estavam destruindo centros espíritas. Absolutamente nada disso. Deus não precisa disso e nós sempre dizemos, convivamos em paz e se Deus é Deus, Ele próprio se defenderá. O presidente Bolsonaro declarou certo momento que o Supremo precisa de um representante evangélico. Qual é a sua opinião de levar a religião ou a divisão religiosa para dentro da justiça? Eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem uma característica que é muito pessoal, da personalidade dele. Ele gosta de fazer afirmações, né, que polemizam sempre. E que controlam a mídia, desviam a mídia. Isso. Não é verdade? É. Vai na Argentina e fala de um dinheiro único. A mídia toda correu. Aqui na nossa região nós chamamos de boi de piranha, não é isso? Isso. Ele tem essa característica. E nessa característica, ele às vezes fala algumas coisas que a gente gostaria de falar. Eu não acredito que nós temos que trazer essa religiosidade e nada que divida o povo brasileiro. Mas acho que nós estamos vivendo um fenômeno. O fenômeno os poderes da República, eles são representativos do povo. Então hoje nós vemos, por exemplo, uma maior participação dos evangélicos das casas legislativas. Qual é o exagero? É um evangélico dizer que quer a maioria na Casa Legislativa se os evangélicos não são maioria no Brasil. A Casa Legislativa representa a sociedade. Portanto, no percentual que somos, é razoável. E estamos bem abaixo. Dizem que nós somos 25% a 30%. As casas legislativas não têm ainda este percentual. 30%. Então, na chamada bancada evangélica. Isso não. E aí eles fazem muito barulho e findam em dispor da sociedade. Vamos lá então. Nas prefeituras e nos governos, também não. Então, é muito lógico e desejável que apareça. Atenção, não é porque é evangélico, é um cidadão, homem ou mulher, brasileiro, patriota, cívico, trabalhador, que soma a tudo isso a fé. A fé evangélica, que ela é um pouco mais ativa, né? Ela é um pouco mais frequente. No Supremo, eu acho que o Bolsonaro ele sabe dizer algumas frases de efeito que mexem com a comunidade. São 11. A expectativa é que se possa haver um dia também um ministro que tenha fé evangélica, pela proporção da população brasileira. Mas que não seja não escolhido só por não pode. da fé evangélica. Não pode, se não for preparado para aquilo, se não tiver qualidade para aquilo, é uma contrapropaganda para os evangélicos colocar pessoas só por ser evangélicos. Olha, pastor, foi muito boa essa nossa conversa, eu fiquei admirado, é a primeira vez que eu venho aqui no centro. Eu só tenho a desejar sucesso nesses eventos que iniciam agora na quinta-feira, com muita gente, com muito trabalho, com muita organização, tudo isso de autoridade, eu imagino que seja. Então, receba os parabéns em seu nome para todos os membros da igreja e nós ficamos muito felizes em poder mostrar um pouquinho do que é essa realidade. Eu quero lhe agradecer muito, sempre você sensível aos assuntos que acontecem, dizer que a população de Belém, do Pará e do Brasil pode esperar da Assembleia de Deus uma igreja engajada para a felicidade dos brasileiros, adicionando também a fé. E convidar todos vocês para participarem com a gente, principalmente no lugar onde não há limites, que é o centro da cidade de Belém. Vamos lá, você vai conhecer um pouquinho da história. Sábado, às 8h30 da manhã. E nossa programação
Não é demorado, nós vamos começar 8h30 às 10 horas da manhã, nós concluiremos com o direito de você ver a maior multidão cultuando a Deus, com o direito de ver reencenado a chegada dos missionários tal como aconteceu e com o direito de ver como é que quando nós estamos muito contritos, desejando ardentemente alguma coisa, a gente faz. Como é que a gente ajoelha e ora em favor das pessoas que precisam. Seja a bênção de Deus contigo. Muito obrigado. Nessa sua jornada bonita. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.